Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações elétricas em BIM. Meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso. E na aula de hoje, a aula de número 14, a gente continuará trabalhando na modelagem de diagramas unifilares e montagem de quadros, mas aqui nós vamos agora trabalhar com um quadro com barramento e a gente vai mostrar então o processo de dimensionamento, né, e de organização desse quadro. Bom, terminamos aqui o quadro do primeiro pavimento, nós vamos agora do segundo pavimento, nós vamos agora para o primeiro piso, né, para a gente avaliar o quadro, para fazer o detalhamento desse quadro agora do piso 1. Esse quadro piso 1, a gente vai fazer de uma forma diferente aqui. A gente vai colocar esse quadro com barramento. Nós vamos utilizar um quadro aqui com barramento para mostrar para vocês como que faz um quadro com barramento, tá? Então, nós vamos pegar esse quadro que a gente fez aqui, nós vamos excluir esse quadro, tá? Ao excluir esse quadro, tudo que é relacionado com ele vai sumir, tá? Mas não tem problema, depois a gente vai fazer. Então, nós vamos inserir o novo quadro aqui, nós vamos vir aqui em Sistemas, Elétrica, Equipamento Elétrico, e a gente vai procurar, então, esse quadro aqui, de 12... Aqui, ó, esse aqui, ó, esse quadro, 16 juntores bifásicos. Pronto, vamos chegar, vamos inserir ele. Então, olha, vamos girar aqui até a tampa dele ficar para frente e vamos encaixar ele aqui na posição aqui. Vou tentar encaixar aqui, depois a gente ajusta aqui a posição dele aqui. Bom, agora a gente precisa... posso fazer um corte aqui na frontal aqui para a gente avaliar a questão das ligações ali, se estão certinhas. Então, eu vou fazer o corte e vou virar esse corte para que ele olhe de frente ali, mas eu quero só ver o quadro. Vou acionar esse corte. Olha, o quadro não está na posição correta, vou colocar ele na posição correta, então vou falar que eu quero que ele esteja a 1,60 m do piso. Pronto, agora está na posição correta aqui. E aí eu vou fazer os ajustes aqui que precisam ser feitos, né? Posso vir aqui e desligar a porta dele. Então, desliguei a porta. E agora eu vou fazer os ajustes aqui. Aqui eu poderia ir lá e avaliar certinho a posição dos conectores, mas depois eu faço isso lá no 3D. Então, feito isso, posso tirar esse corte aqui e excluir. E agora nós vamos renomear esse quadro, né? Nós vamos colocar energia nele, tá? Então, vou falar que ele é 220 com 2 polos. Vamos vir aqui no circuito elétrico, vamos chamar o disjuntor dele é o medidor, então nós já colocamos ele aqui, já caiu no medidor, tá? E a gente precisa definir a nomeação dele, né? Que ele está sem a nomeação aqui. Então, para fazer a nomeação, nós vamos vir aqui anotar, identificador de categoria, e vamos identificar ele aqui. Então, olha, se eu pegar esse identificador aqui, vou alterar aqui para nome do painel. Ele está sem nome, então eu vou chamar ele aqui de QDC geral. Pronto, já passei o nome para QDC geral. Posso tirar a linha de chamada aqui, chamada de detalhe, então deixar ele como QDC geral. Agora vamos jogar os elementos que estão aqui, ficaram sem circuito, nele agora, tá? Então vou vir aqui, vamos colocar no circuito 1 aqui, nós vamos falar que ele vai para o QDC geral, ele vai voltar para o circuito 1. Bom, eu estou falando aqui com o sistema de alimentação, vamos ver aqui como é que ficou a questão do sistema de alimentação, deixa eu ver aqui.
Eu tenho que definir o sistema de distribuição. Então, falar que é duas fases, neutro e terra. Pronto, agora posso vir aqui e fazer ele, então, QDC geral. Ok, né? Vou fazer a mesma coisa com o circuito 2, que é esse aqui. Colocar também no QDC geral. Pronto. Vamos colocar também essas tomadas, que são circuito 3, QDC geral. Vamos colocar também o chuveiro, também no QDC geral. Pronto. Aí, olha só, aqui ele colocou numeração 4, 5. Por quê? Porque eu tenho que mudar o tipo de nomenclatura do quadro aqui. Então, nós vamos vir aqui, selecionar o quadro, vir aqui nas propriedades, tá? E nas propriedades dele, eu já vou colocar aqui, olha, a carga, eu vou mudar a carga aqui para quadro de distribuição, tá? Vou aproveitar e já corrigir as informações aqui. Vamos colocar o número de circuitos, nomenclatura do circuito. Nós vamos passar para número do circuito, para que ele fique lá certinho, aquela numeração. E o número máximo de juntores, nós vamos colocar os 16, né? Para que o quadro fique certinho. Vamos achar aqui a posição onde que fica. Então, o número máximo de juntores, nós vamos colocar aqui 16. Tá? Depois a gente avalia. Se for o caso, a gente diminui a quantidade de link que precisa lá. E a gente muda aqui. Pronto, o chuveiro ficou no circuito 4. E agora nós vamos ter que ir lá no piso 2, ou selecionar o QDC2 aqui, ó. Na verdade, nem aqui. Vamos pegar aqui no detalhamento do QDC2, selecionar ele e falar que ele também vai estar ligado ao QDC geral. Pronto. Podemos voltar aqui para o piso 1. Então, nós já colocamos, né, os circuitos. Né? Se a gente vier aqui no quadro resumo de cargas, a gente vai ver que está tudo certinho, ou seja, está tudo no QDC geral, né? Os itens, né? O QDC geral está certinho aqui com os circuitos da forma que precisa. Bom, fizemos o dimensionamento, agora nós vamos... Dimensionamento não, a montagem do quadro. A gente vai gerar o painel desse QDC agora. Então, vamos vir aqui, criar a tabela de painel, usar o modelo padrão. E, então, criou aqui a tabela. Então, olha, já está tudo certinho aqui, as definições, né? Eu tenho aqui agora que definir, colocar, né, os reservas. Então, aqui, como é 5, nós temos aqui 5 circuitos. Então, pela tabela aqui de circuito reserva, nós precisamos colocar mais 2 também. Então, vamos inserir aqui, então, mais um espaço para o reserva, mais um espaço para reserva. Então, ficaria 7 circuitos. E vamos colocar da mesma forma aqui, 500 volt-ampere aqui, 500 volt-ampere aqui. Pronto. Se eu quiser rebalancear, posso rebalancear. Bom, ele balanceou aqui, mas a numeração não ficou legal. Então, eu vou vir aqui, vou renumerar. Então, vai renumerar todos os itens. E criou umas linhas aqui intermediárias. Eu vou vir aqui e vou pedir para não ter essas linhas. Então, eu vou criar essas... o QDC aqui, eu vou passar ele para cima. Na verdade, esse aqui... Aqui está bloqueado, eu vou desbloquear aqui, tá? Vou desbloquear também aqui. E vou passar esses reservas para baixo. Vou pedir para renumerar novamente. E aí ele manteve ali naquela forma ali. Então, os circuitos estão renumerados. A gente agora pode ir aqui para o diagrama unifilar para montar o diagrama unifilar desse quadro, tá? Nós já temos as informações aqui. Depois a gente vai falar sobre a questão da demanda, tá?
Então, a gente vindo aqui no diagrama unifilar, a gente vai criar agora um outro esquema desse aqui, ó, tá? Então, nós vamos copiar esse circuito que está aqui e conectar aqui em cima aqui, tá? Até na sequência que está lá. Então, vamos colocar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar esses aqui de cima, esses aqui todos, tá? Porque a gente praticamente vai repetir, eu tenho que só mudar os dados ali. Então, vamos conectar ele aqui. E os reservas também, a gente pode conectar aqui embaixo aqui. Pronto, está definido aqui. Então, já fizemos aqui os circuitos que vão ficar nesse quadro, né? Agora nós vamos colocar um diagrama, um identificador agora para o quadro. Então, nós vamos vir aqui em anotar, símbolo, e a gente vai pegar agora um identificador de quadros. Então, vamos ver aqui. Aqui tinha até um identificador específico para reserva, tá? Mas a gente utilizou aquele ali, né? Eu posso até mudar, né? Eu esqueci, né? Que a gente poderia ter colocado esse aqui se quisesse também no lugar da reserva. Eu vou alterar todos aqui. Bom, alteramos aqui. Poderia ter deixado da forma que estava, mas aí seria melhor isso aqui, porque aí não tem indicação de fiação, não tem indicação de disjuntores, aí fica melhor. Então, agora nós vamos vir aqui em anotar e vamos pegar, então, aqui que eu falei que a gente vai utilizar para interligar os quadros, tá? Então, nós vamos pegar agora um unifilar de QDC, tá? Que seria esse aqui, e com duas fases, neutro e terra. Então, vamos vir aqui, vamos encaixar aqui. Vamos já aproveitar e colocar o outro unifilar aqui, que é o unifilar de medidor, com duas fases e terra. Então, essa parte aqui, para a gente definir isso aqui, nós vamos trabalhar com as normas da concessionária para definir o que se deve colocar aqui em caso de entrada de energia. Então, a gente pode vir aqui, ó, nas tabelas aqui, nas notas, e ver aqui, por exemplo, em relação à entrada de energia, como é que funciona. Então, a CEMIG aqui define, por exemplo, olha, tem os limites de fornecimento a 2 fios, fornecimento a 3 fios, tá? O que significa 2 fios? 2 fios é um monofásico. No nosso caso aqui, é 127 só que você consegue fazer monofásico. A 3 fios você consegue monofásico e bifásico, tá? E a gente tem a 4 fios, a gente pode colocar trifásico também, tá? Então, aqui é o sistema de distribuição. Então, no meu caso aqui, olha, a minha demanda deu 17,6 kW, tá? Então, 17,6, olha, não entra nessa tabela aqui, porque aqui é até 16. Entraria nessa aqui, de 15 a 24, tá? Só que aí eu teria que colocar um trifásico, né? Eu tenho que mudar meu quadro lá para trifásico, ele não pode ser mais bifásico, tá? Teria que ter 3 fases aqui. Aí, no caso, o disjuntor seria 63 e eu colocaria um condutor de 10, né? De 10 milímetros aí, um condutor de 16 milímetros, né? Com aterramento de 10 milímetros. Então, essa é a condição. Ou então eu teria que entrar numa outra tabela. Se não tiver trifásico na minha rede, eu entraria nessa tabela aqui, que seria a situação de eu colocar, na verdade, nessa tabela aqui, que eu teria que entrar nessa classe aqui, de 19 a 24, né, com 3 fios. Então, eu vou trabalhar com trifásico, supondo aí que eu tenho trifásico na minha rua. Então, eu vou trabalhar nessa linha aqui, tá? Então, o disjuntor meu vai ser de 63 e vou trabalhar com um condutor de 16. Então, eu vou vir aqui no diagrama unifilar, vou colocar aqui que vai ser o 63, só que ele vai ter que ser não 2 fases, vai ter que ser 3 fases, né? E aqui também vai ter que ser 3 fases. Agora, eu vou então já indicar. Aqui eu vou colocar, então, a
fiação que seria 16 milímetros, né? Então aqui, vou colocar aqui, seria o alimentador, né? Aqui também no medidor é o mesmo disjuntor que a gente vai utilizar. E se a gente tiver mais de um quadro de medição, a gente pode renumerar aqui. Então veja aqui que da CEMIG vem o neutro, 3 fases. O aterramento ele é feito, essa linha tracejada é uma simbologia de aterramento. O aterramento é feito no relógio. Daqui para frente já tem o terra, tá? Terminamos aqui de montar, então, os disjuntores. A gente tem que montar agora o DPS, tá? O que é DPS? Se a gente vier aqui nas tabelas, nas vistas, a gente tem aqui na parte de dimensionamento de disjuntores, a gente vai ver o seguinte, olha, que nós temos um disjuntor que é chamado disjuntor de proteção contra surtos, né? DPS. Esse disjuntor ele evita altas correntes em caso de sobrecarga de energia, em caso de raios, tá? Por isso que ele é um dispositivo de proteção contra surtos elétricos. E esse dispositivo, a gente liga ele dessa forma aqui, tá? Pode ser um tripolar, né, DPS, ou 3 unipolar. Então, ou seja, a gente, em cada barramento do quadro, a gente liga um DPS, né? E desse DPS sai um fio condutor que vai até o barramento de terra, tá? Barramento de terra. E aí, a partir desse barramento, a gente, em caso de sobrecorrente aqui, em caso de raios, né, esse DPS, ele protege a instalação, né, para evitar aí risco aí de choques elétricos. Então, a gente pode voltar aqui, aí as informações em relação ao DPS, nós temos aqui, então, áreas urbanas, a gente pode trabalhar com DPS aí de 30 kA a 45 kA, tá? Então, nós vamos voltar aqui no nosso diagrama unifilar, nós vamos colocar aqui, então, o DPS de 45 kA, tá? E nós vamos utilizar aqui 275 volts de tensão para esse DPS. Bom, então a gente está com todos os elementos inseridos aqui, a gente pode montar o quadro de distribuição com os disjuntores, né? A partir desse diagrama unifilar. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Vou aguardar vocês na próxima aula. Grande abraço a todos!